Bom, com relação à disciplina, nós tivemos na última aula um aprofundamento na questão da avaliação da pedagogia do esporte. Então, nós discutimos a importância da avaliação, por que que se avalia, né? Tentando não cair na lógica da seleção, da exclusão, da avaliação punitiva, da avaliação como um mecanismo de retirada, né, de oportunidades das crianças praticarem uma modalidade esportiva ou várias modalidades, e sim a ferramenta avaliação como um modo de você ter mais um olhar para o processo pedagógico que complemente as ações docentes e possibilite tomada de decisões por parte do professor, né? Porque ele consiga recriar planejamentos, redirecionar planejamentos, ou mesmo, né, começar um planejamento, tá? Então, a avaliação, ela é ali aquela ideia de você dar uma olhadinha para ver se o bolo está crescendo, sabe? Para entrar numa metáfora culinária, né? Quando você está fazendo uma comida, você fica o tempo todo olhando lá, ver se está indo direitinho, se está assando, se vai ficar bom. Então, avaliar é mais ou menos essa lógica, né? Você está querendo olhar para o processo, tá? E daí nós entramos, então, vou começar a compartilhar telas, né? Nas avaliações de PAI, que foi com vocês a semana passada, né? E na avaliação TSAP, que eu passei para os alunos do primeiro noturno, que eu passei lá na segunda-feira à noite, né? Espero que vocês tenham assistido a aula, tá? Era importante, eu pedi pro representante avisar a importância da execução, da assistir essa aula e tentar fazer os cálculos. Disponibilizei um jogo lá de handball para vocês escolherem qualquer jogadora para coletar os dados e jogar na fórmula. E o que nós vamos fazer hoje é fazer as contas, tá? Eu vou fazer uma breve revisão muito rápida, porque é possível que uma ou outra pessoa não tenha assistido a aula, né? O que é um erro, porque era importante ter assistido, mas vai que não deu tempo, aconteceu qualquer coisa. Para essa pessoa não ficar completamente perdida, eu vou repassar rapidamente, né, a avaliação de SAP, que do inglês é Team Sport Assessment Procedure, ou seja, procedimentos para avaliação da equipe esportiva, tá? Então, vamos lá, né? Rapidamente uma revisãozinha, né? A avaliação serve para isso que eu falei, então, é um instrumento, né? Avaliação, mas não é um instrumento de punição, é um instrumento de observação, mensuração, de avaliação do desempenho dos atletas dentro de um contexto que pode ser laboratorial, pode ser de ensino-aprendizagem. Laboratorial aqui é uma palavra, né? Você pode pensar lá no laboratório de química, não. Ele está se referindo a dissertações de mestrado e teses de doutorado, que fazem, né, que criam esses mecanismos avaliativos a partir de pessoas jogando dentro de uma situação que não é de prática de ensino, mas sim de uma situação de testes, de experimento, né? Então, foi assim que foi elaborado essas duas avaliações na Inglaterra e na França, tá? Tanto a GPAI na Inglaterra e a TSAP, pelo menos o principal autor é francês. Então, são criações teóricas para tentar fornecer mais um ponto de vista, mais uma perspectiva para a avaliação docente. Ela vai se somar com o quê? Ela vai se somar com a própria intuição, experiência, visão docente, teoria de base de fundo que o professor já tem, né? Então, ele tem que ter uma série de ferramentas ali para produzir a sua aula, tá? Para conduzir esse processo pedagógico. Bom, o WhatsApp foi um dos instrumentos validados numa perspectiva formativa e autêntica, né? Qual é a grande evolução do WhatsApp em relação ao GPAI? O GPAI parece ser muito bom nas modalidades individuais, porque vocês se lembram, né? Ó, vamos colocar lá, ó, esse aqui é o relembrando o GPAI. Ele tem 7 comportamentos táticos olhando diretamente para a execução do indivíduo, tá? Mas já é um avanço em relação a uma avaliação estatística, por exemplo, né? Então, um exemplo que eu dei no noturno foi o quanto a estatística ela pode enganar dentro de uma avaliação. Se você pegar as estatísticas de um jogador, você tem um viés para olhar para a avaliação, mas não é o suficiente, porque o jogo ele tem uma ecologia, ele funciona como um sistema que está além dos números.
Por exemplo, você pode pegar um jogador com estatísticas ótimas, você vai ver lá, ele fez 100% dos passes. Ele não errou nenhum passe. Mas o passe que ele deu era sempre passe de lado, né? Então a bola vinha na mão dele, ele tocava para outra pessoa que estava do lado e não colocava o time em nenhuma condição de avanço e progressão e finalização, né? Então, assim, será que esse jogador contribuiu muito para o jogo? E aí você pega um jogador que encostou uma vez na bola, mas ele fez a cesta da vitória, ou ele fez, estava 0-0, ele fez o gol aos 47 do segundo tempo, foi a única vez que ele encostou na bola. Então, se você pegar essa estatística, né, só de posse de bola, ele participou muito pouco, mas foi ele que fez o gol, né? Então, assim, o GPI, ele é uma evolução em relação ao método estatístico, porque ele olha mais coisas do que só os números frios, tá? Então, lá, ele olha apoio, ajuste, tomada de decisão, a própria execução da habilidade, né, a técnica. Ele olha se o atleta está se movimentando sem a bola, né? Coisas que uma análise estatística não olharia. Ele olha para a cobertura, que também não entra numa análise estatística, tá? Então, o GPI ele é superior a uma análise estatística. Mas qual é o limite do GPI, né? Ele não indica o desempenho dos atletas relacionado com os outros atletas, né? Na sua relação com o jogo, tá? O TSAP, então, ele evolui um pouquinho isso daí quando ele considera índice de avaliação para além dos existentes de cada indivíduo, representando uma visão mais holística da avaliação. Ou seja, ainda que o TSAP nos dê número referentes a cada jogador, para avaliar cada jogador, ele leva em consideração critérios que têm a ver com a equipe, tá? Então, vamos a esses critérios, então. Tá? Então, lá, a ideia básica é contabilizar a ação específica dos jogadores, sumarizá-las em quantidade de vezes que ocorriam e gerar um índice de performance. Então, assim, sumarizar é contabilizar, é contar, é somar, né? Então, eu espero que vocês tenham feito isso. Vou pedir os dados de alguém aí para a gente sumarizar um jogador lá do jogo de handball que eu pedi para vocês assistirem. Nem era o jogo completo, né? Era 6 minutos de jogo só, então não serão os dados reais daquele jogo. Mas é que é para fazer um exercício aqui, não é para, é só para entender as continhas, não é para ficar, né, fazendo uma avaliação completa. Isso aí depois vocês podem vir a utilizar quando vocês forem professores, né? Ou não também, né? Enfim, a minha função é passar as ferramentas e aí vocês no futuro vão utilizar ou não como professor, né? É, E aí o WhatsApp ele é introduzido no contexto de ensino e ele foca duas situações principais. O que o jogador faz quando ele recebe a bola, né? E o que ele faz quando ele se desfaz da bola, tá? Seja para finalizar, seja para passar a bola, né? Então são os dois focos do contexto, o que ele faz quando recebe e o que ele faz quando ele se desfaz dela, tá? Mas aí essas duas categorias elas serão divididas em várias outras, que nós vamos ver no próximo quadro. E observa, e a partir desses cálculos, né, vocês conseguem, é possível a partir desses cálculos calcular três coisas: o volume de jogo, a eficiência do jogo e o desempenho, né? Então nós vamos calcular essas três coisas hoje. Volume de jogo é a quantidade de vezes que a bola passa na mão de um jogador. Eficiência é o número de vezes, né? Não é um número, é um índice, né? Nós vamos fazer uma formulinha, vai ter um cálculo. É o índice de eficiência a partir do volume, né? Quantas vezes fui bem sucedido dentro das minhas tarefas, dado um certo volume de jogo. E por fim, esses dois índices, né, o volume de jogo e a eficiência, eles me oferecem o meu desempenho no jogo, né, o índice de performance. Performance é uma palavra em inglês que está bem comum já no português, né, talvez já tenha sido até aceita no dicionário, mas o Word, por exemplo, sempre muda performance para desempenho, tá? Então, performance e desempenho é a mesma coisa, né? Então, o objetivo final é chegar no resultado do desempenho de cada jogador, tá? Então, mas aí, e para somar todo o desempenho da equipe? Bom, aí eu coloquei uma tese de doutorado, né? Ela vai se esmiuçar isso, vai se aprofundar nisso. Quem tiver interesse, né? Achar a linguagem acessível e conseguir dar conta da leitura, tá lá na plataforma Saga, tem uma tese de doutorado falando só sobre GPA e TSAP. Foi da onde eu tirei as aulas, tá? E ele tem lá mais cálculos, né? Vai longe a coisa ainda, tá? Eu tô passando para vocês só o básico.
Mas uma ideia possível é você somar o índice de desempenho de todos os atletas da equipe. E aí no próximo jogo, ou no próximo teste, dali um mês, dali 2 meses, você refaz os testes e você faz a somatória de novo, e você tem aí o índice por equipe também, tá? Apesar que o teste ele é criado para avaliar por jogador e não por equipe, ok? Tudo bem. Vamos lá então às categorias que surgem a partir dessas duas aqui, ó. Lembre-se que são dois focos. Quando o jogador ganha a bola e quando ele se desfaz da bola, tá? E a partir desses dois, nós geramos várias categorias mais. Aqui estão as categorias, né? Bola conquistada, CB é bola conquistada. É quando ele rouba a bola, intercepta o passe, etc. Bola recebida, ou RB, né? Receiving the ball, quando ele consegue dominar, sem perder o controle da bola. Então, fiz um passe para alguém no basquete, no futebol, no handball, não interessa. E o cara conseguiu dominar, recepcionar essa bola sem perder. NB, né? Play a neutral ball, executa um passe neutro. Quando ele faz um passe para o lado que não acrescenta nada para o jogo, sabe? Quando ele só se livra da bola. É isso aí, né? Que eu já falei lá no exemplo anterior. Então, já olha só como ele já considera a ecologia do jogo, né? Porque numa estatística pura ou no GPI, não é observado se as ações do jogador contribuem para a evolução do jogo. Aqui não. Aqui o passe neutro ele não contribui para o progresso da equipe. Então ele não entra ele entra na fórmula, mas ele entra com outro peso, dentro de uma outra lógica. Enquanto que no GPI, né, você pode ter lá como destaque a parte de eficiência técnica, alguém que fez uma série de passes neutros, por exemplo. Losing the ball, né, ou bola perdida, LB. Ele perde a bola quando ela é recuperada pela outra equipe sem que ele tenha alcançado o ponto. Então, toda vez que ele tenta finalizar e erra, ou toda vez que ele tenta passar e erra, ele perdeu a bola. Então entra aqui no LB, ok? Bola ofensiva, ou B, né? Ou play offensive ball. Ou seja, a bola ofensiva é uma assistência, né? Sabe assim, quem gosta de basquete entende bem o que é assistência. É aquele passe que deixa o cara para fazer a cesta. No futebol é aquele passe que deixa o cara sozinho, cara a cara com o goleiro, né? Então essa é a bola ofensiva. Ela evolui no jogo, né? Ou B. E por final, finalização bem sucedida. É quando você marca o ponto, faz o gol, faz a cesta, né? Faz o touchdown, executing a successful shot, né? O SS, tá? Então esses são os códigos, né? Eles foram explicados com mais calma na gravação, né? Então eu só estou passando por eles rapidamente para a gente poder ir pelos cálculos. Aí, vamos lá então. Olha a formulinha que saiu a partir dessa avaliação SAP, né? Não se assustem com esse sinal E aqui, né? Esse sinal aqui significa somente a somatória, tá? Primeiro índice, bolas de ataque. Como que eu faço o cálculo das bolas de ataque, né? É dado pela somatória de todas as bolas ofensivas e finalizações bem-sucedidas. Então eu somo as duas últimas categorias, tá? Ó, vamos lá. Eu somo essas duas últimas aqui, ó. Eu somo o OB e o SS, tá? Eu vou chegar no quê? Eu vou chegar no AB. Então vamos aos cálculos aí. Vamos começar já. Quem consegue, eu vou abrir o Word aqui, né? Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Quem consegue me passar os dados de algum jogador aí, qualquer, daquele jogo que nós assistimos? Me passem, por favor, o, o OB, né? Cadê? O OB e o SS, ou a bola ofensiva e a finalização bem-sucedida de um jogador qualquer lá do jogo que eu passei para vocês. Quem me passa aí, por favor? Alguém fez os cálculos? Eu fiz, professor, mas não sei se está certo. Não tem problema. Manda para mim aí os cálculos. Manda para mim o OB e o SS de uma jogadora que você analisou. Tá, o OB deu 4 OB e o SS 4, 2. SS 2. Ótimo. Muito obrigado. Qual jogadora você analisou? Jogadora 8 do Brasil. Você lembra o nome dela ou não? Fernanda. Como? Fernanda.
Fernanda. Muito bem. Ok, olha lá. OB4, SS2. Quem que tá falando? Larissa. Muito obrigado, Maísa. Olhem lá, pessoas. Vocês estão enxergando o meu Word aí, então? Sim ou não? Estão enxergando o meu Word? Sim, dá pra ver. Tá, legal. Então vamos à fórmula. Ó, na somatória, AB é igual OB mais SS. Então aqui, ó, AB, olha como é fácil, né? É igual a 4, né? Mais 2. Cadê o sinal de mais no meu notebook aqui? Não acho essa porra Essa agora. tá um pouquinho embaçada a tela. Tá um pouquinho embaçada a tela. Vamos ver se eu consigo aumentar. Melhorou. Melhorou? Não tô achando meu sinal de mais aqui. Ah, achei. Mais 2, que é igual a 6. Chegamos ao AB. Então, as bolas de ataque, ou ataque ball da Fernanda, deu 6. Tá? Ótimo. Vamos agora para o volume de jogo. Vamos calcular o PB. The Volume of Play. Ou volume de jogo, né? Se fosse em português, seria VJ. Que é dado pela somatória de todas as bolas conquistadas e de todas as bolas recebidas, né? Então, bolas conquistadas é CB e bola recebida é RB. CB e RB. Então, você pode me passar de novo, por favor? A Maíra que CB falou isso? 1, CB quanto? Larissa. Larissa, vai lá, Larissa. 1, 1, opa, RB 3. RB 3. Ótimo. Então, vamos lá. O volume de jogo dela, né? O PB dela vai dar 4. Então, o PB dela, vou pôr direto aqui, tá bom? Porque vocês não são, né, analfabetos. PB é igual a 4. Ótimo. Vou deixar em outra cor aqui para mostrar que foi o nosso cálculo. O PB deu 4. Vamos pôr duas colunas também. Cadê duas colunas aqui agora? Eu não estou no meu notebook, eu fico perdida. Calma que eu acho. Colunas, duas. Tá dando para ver aí? Sim. Legal. Então, olha lá. O AB deu 6 e o PB deu 4. O AB deu 6 e o PB deu 4. Vamos voltar lá para a fórmula agora. Achamos já as bolas de ataque e achamos o volume de jogo. Agora vamos calcular o índice de eficiência. Tá? Vamos calcular o índice de eficiência. Índice de eficiência é igual, né? Vamos lá, baixar um pouquinho aqui. O EFF, que é o índice de eficiência, é igual a CB mais AB. Nós já temos os dois, né? Ó, CB é 1 mais AB, que é... Ah, não temos... Temos sim, 6. CB mais AB dividido, né? Isso aqui está dentro de um parênteses. Dividido... Cadê a minha divisão aqui? Dividido por outro parênteses, 10 mais a somatória do LB. Qual que é o LB, Larissa, dela? Lembrando que LB é luz Zero. entre... Quanto? Zero? Ela não Isso. perdeu a bola nenhuma vez. Muito bem. Claro que ela deve ter perdido várias vezes durante o jogo, né? Mas é que o compacto não mostrava, né? Então vamos pôr um aqui só para ilustrar, tá? Vamos lá. Então vamos fazer esse cálculo. Primeiro eu resolvo os parênteses, né? Vocês lembram lá das aulinhas lá da quarta série, né? 7 dividido por 11. Então, o índice de eficiência dela é... Vamos fazer aqui na calculadora para não errar. 7 dividido por 11. 7 dividido por 11. Vai dar... O índice de eficiência dela é 0,63.
0,63. Esse é o índice de eficiência dela, tá bom? Vamos deixar vermelhinho, índice de eficiência, pá, vermelho. Coloquei até de fundo vermelho aqui. Chegamos no índice de eficiência. Agora vamos para o último cálculo, a performance. Né? Vou colocar P aqui só. E vou deixar tudo em vermelho. Não, tudo em vermelho vai confundir vocês. Vamos voltar aqui para o preto. Performance. Qual é o cálculo da performance? Parênteses, o índice de eficiência, que é o 0,63, né? Vezes 10. Cadê o sinal de... Vou colocar pontinho aqui, tá? E aqui eu vou pôr vírgula, para não confundir. 0 vezes 10. Fecho parênteses. Mais PB dividido por 2. PB era o que mesmo? Vamos lá. PB. É o volume de jogo. Volume de jogo, que nós já tínhamos calculado, que é 4. Então, indo na formulinha aqui, é 4 dividido por 2. Abre o parênteses. 4 dividido por 2. Fechou parênteses, sinal de igual. Vamos resolver os parênteses primeiro, né? Então, calculadora, cadê minha calculadora de novo? 0,3 vezes 10, bom, vai dar 6,3, mas quero que vocês vejam esse cálculo, né? 0,63 vezes... Não, cadê o 63? Aqui. Espera que tá errado. 0. Não tá indo, cacete. Ponto, tem que ser direto. 63 vezes 10 é igual a 6,3. 6,3. Mais 4 dividido por 2, 2. Então, a performance dela nesse jogo foi 8,3. Pronto, cheguei no índice de performance calculado, tá? Que é essa letrinha P aqui. Essa é a conta final, então, que interessa pra gente. Fácil, não é? O que eu faço com esse número agora, então? Esse número, supostamente, ele me dá a performance da atleta Fernanda no jogo. Então, a Fernanda teve uma performance de 8,3. Claro que se tivesse analisado o jogo completo, esses números seriam muito maiores, tá? Eles não iam girar em torno só de um passe errado, um passe certo. Mas o cálculo é esse. Aí eu tenho 8,3. Daqui mês que vem eu refaço o teste. Ou no próximo jogo, etc. E aí eu consigo medir a avaliação, consigo medir se o atleta está evoluindo no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, essa é a grande utilidade, tá? Ah, mas professor, não é um teste que analisa individualmente, que ele não está olhando só para o índice de um jogador especificamente? Sim, mas ele está levando em consideração o resultado da ecologia do jogo, tá? Mas pode ser que ele estava num dia ruim? Pode. Por isso que esses testes não podem servir para você excluir ninguém, nem para você... Eu diria que você não precisa nem passar esses resultados dos testes para os atletas, principalmente se forem crianças, processo pedagógico de formação. Não tem a menor necessidade de você entrar nessa lógica. Por exemplo, dentro de uma lógica competitiva de adultos, de profissionalismo, esses números podem servir, igual, não sei se alguém aqui faz CrossFit, mas você sabe que o CrossFit tem lá na lousa, lá, todos os números que você faz com uma motivação, né? Olha, melhorei, preciso fazer mais handstand, né, e tal. Então, esse aspecto competitivo, ele pode ficar de fora na formação. Você pode aplicar esses testes só para você, enquanto professor, junto com o olhar seu, né, de mais sensibilidade. Porque essa ideia de transformar tudo em número, ela sempre é falha, né? Muito mais coisas acontecem no jogo. De repente o cara tem uma performance baixa, mas ele é uma puta liderança dentro da quadra, né? Num jogo. Criança ali, desde sei lá, as categorias de base, já pensando no atleta formado, ele tem uma autoridade que as pessoas confiam
e ele consegue organizar o jogo mesmo com índice de performance ruim. Então há critérios que estão para além dos números. Os números são tentativas de nos ajudar a entender o que está acontecendo, porque a nossa subjetividade ela pode nos enganar também, né? Então, de repente, se você gosta mais do jogador e gosta menos do outro, ou se você gosta mais de um aluno do que do outro, isso é inconsciente, você não controla isso, né? É normal você ter mais afinidade com uma pessoa do que com outra. São processos que. Mas são processos que o professor tem que estar atento, ele tem que estar o tempo todo, né? Olhando para a sua própria subjetividade para tentar fazer a melhor aula possível para todos, né? Sempre buscando compreender a sua própria subjetividade. E esse método, quando ele cria números, ele te ajuda, ele te dá um espelho, ele te dá um relatório, ele te passa uma objetividade do que está acontecendo que não reflete a realidade, né? Que é porque tem muito mais dentro de um jogo do que isso, mas que pode te ajudar. Então, são métodos, né? A estatística, pura e simples. O GPAI e o TSAP, junto com a sensibilidade do professor, com a experiência do professor, com a intuição do professor, com o objetivo, com ouvir outras pessoas, ouvir as próprias crianças, né? Que é uma avaliação lá do Fit Fix Fun, lembra? Que a gente buscava autonomia, buscava diversão. Então, assim, se você começar a juntar essas ferramentas, você tem mecanismos muito melhores para você fazer uma avaliação mesmo, né? Do que ficar só confiando na sua subjetividade, né? Porque daí você não tem acompanhamento do processo. É assim, você tá deixando lá 20 minutos o bolo lá e depois você abre e vê o que saiu. Se tiver cru, se queimou, você só foi lá e deixou 20 minutos, sabe? Então são ferramentas que podem ajudar a pensar essas coisas. Tudo bem? Eu vou parar a gravação e vou abrir para perguntas, tá?